Quem quer viver livre aí, diga eu. Vamos lá, desenrolando a sexualidade. 1 Tessalonicenses 4:7, tem no esboço, tem na tela. Lê comigo, por favor. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olhe para mim, deixa eu te ensinar uma coisa sobre santidade. Você não é santo por aquilo que você faz. Isso aqui já é, começando a palavra, quebrando paradigmas. O que te torna santo não é o que você faz. Você é santo em Deus. Não há nada que você faça que vai te tornar mais santo ou menos santo. Ih, pastor, eu aprendi errado, eu aprendi diferente a minha vida inteira, e eu sinto te dizer, porque a Bíblia nos dá base clara para essa teologia. Preste atenção, Isaías 6 diz, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, as orlas das suas vestes enchiam o templo, eu vi eu vi serafins, com duas asas eles cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías vai falar lá assim, ó: e eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O que Isaías falou ali? Eu sou pecador, e os meus olhos viram Deus santo. Eu tenho pecado e eu estou diante de um Deus santo. O que acontece quando Isaías assume a sua condição de pecador? A Bíblia diz que um serafim voa no altar e pega com um tipo de alicate uma brasa viva do altar e chega e toca na boca de Isaías, e ele diz: veja, o teu pecado foi purificado. Preste atenção, Isaías naquele momento saiu da posição de pecador para a posição de santificado. Mas o que foi que santificou Isaías? Ele fez alguma coisa para isso? Não. O que santificou Isaías foi a brasa tirada do altar. É claro que ele teve que ter a posição de reconhecimento, arrependimento, sim. Mas o que transformou Isaías de boca suja para boca limpa não foi o que ele fez. Foi o que a brasa tirada do altar fez. Isso é Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento não existe brasa que tira pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então preste atenção, quando Jesus morre na cruz, Ele derrama o seu sangue para lavar o meu e o teu pecado. Então não é o que você faz que te transforma em santo, é o que Jesus já fez. Então você entende que você é santo em Deus e você passa então a viver como santo. Ah, pastor, mas por que eu ainda tenho pensamentos impuros? Se eu sou santo, por que eu tenho desejo pelo pecado? Se eu sou santo, por que algumas coisas ainda me perturbam? Aí vai entrar o outro texto, põe para nós lá, Romanos 12:2. Por isso que Paulo escreveu isso aí. Ele disse assim, ó: não se amoldem, não entrem no molde, na forma, ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga comigo, transformem-se. Como, gente? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, diga, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para isso aqui, você consegue entender que existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida? Isso é maravilhoso. Só que Paulo ensina que você só vai viver isso se você renovar a tua mente. Então, você é santo em Jesus, Ele te comprou com o seu sangue, Deus te santificou como Ele é. E aí você passa então a viver como um santo, com essa consciência. Pastor, mas os pensamentos ainda vêm? Sim, aí você vai renovando ele. E como é que a gente renova pensamento? Do jeito que a gente renova guarda-roupa. Para você renovar teu guarda-roupa, você tem que fazer o quê? Ir lá pegar aquelas roupas e trazer tudo para o bazar da Aprisco. E aí cada camisa que você tirar de lá, Deus vai mandar 2, amém? Porque Deus é assim que Ele faz com semente, amém? Irmã, você que tem 25 pares de sapato, pega 5 daqueles 25 e traz para o bazar. Aí Deus não vai mandar mais 5, porque você não precisa desse tanto, beleza? Você não é uma centopeia. Mas assim, você tira a roupa velha e você coloca uma roupa nova. Isso é renovar o guarda-roupa. E renovar a mente, pastor, o que é? O mesmo princípio. Ai, pastor, eu já fui tão afetado com o pecado, eu tenho tanta porcaria que passa na minha cabeça, o que eu faço? Como é que eu sou santo, pastor, com essas lutas? Você é santo sim, você não é um pecador tentando ser santo. Você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo que luta contra o pecado. Amém? Então, você renova, você passa a pensar, ai pastor, mas eu vejo uma mulher, parece que eu fico louco, parece que eu vejo ela como um bife, como uma coisa que tem que ser consumida, e aí você pede, Deus, renova a minha mente, aí você vai começar a olhar para a mulher do mesmo jeito que Deus olha, e aí você mudou a perspectiva, amém? Isso é renovação de mente, isso é luta. Quando que esse processo acaba, pastor? Porque é tão difícil. Acaba quando Jesus voltar ou você morrer.
Então é luta todo tempo, amém, a gente vai lutando. Mas não podemos aceitar. Então eu quero te passar rapidinho qual é a realidade da nossa sociedade. Olha o que Paulo disse aí, Romanos 1, 24. Não tem aí não, anote no seu esboço, mas tem na tela. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha o tanto que essa palavra de Paulo é forte. Pastor, essa palavra aí está parecendo que Deus liberou a galera para pecar. Não. Deus está dizendo assim, ó, vocês escolhem o pecado, vocês escolhem a impureza sexual, então eu respeito isso. Aprenda, Deus é Deus de pessoas livres. Deus não vai excluir a opção do pecado na tua vida. Ele não fez isso no céu. Lúcifer resolveu se rebelar contra ele e ele pôde se rebelar. E ele ainda leva 1/3 dos anjos com ele. Lá no jardim do Éden, Deus planta o jardim, coloca tudo lindo para Adão e Eva, ele coloca todas as árvores maravilhosas, inclusive uma delas, se eles comessem, eles viveriam para sempre, mas Deus coloca no meio do jardim a opção de contrariá-lo. Uma árvore que se eles comessem, eles iriam dizer não para o que Deus queria. E Deus põe bem no meio, né? Por que ele não põe no canto e põe uma cerca ali, mas ele põe no meio? Por quê? Filhos, eu quero mostrar que vocês são livres. Vocês não são obrigados a caminhar comigo. Então, por isso que Paulo falou que Deus, volta lá um pouquinho, que Deus os entregou, o ímpio, Deus entregou as paixões, a impureza sexual, segundo os seus desejos. Vocês querem fazer, gente? É ruim, vocês vão sofrer com isso, mas eu respeito, sabe? É do seu coração. Aí o resultado para a degradação do seu corpo entre si. Isso vai trazer resultados. Sabe, você é livre para pecar, desde que você esteja consciente que você vai ter que arrumar depois a bagunça. Isso é muito sério. E eu indico muito para você 2 livros para o final do ano, que é o Kryptonita e o Cultura da Honra. Eu estou falando disso aqui, e se você não comprou ainda, eu preciso que você compre, ou peça na internet, ou compra o e-book lá na Amazon, sei lá, o jeito que você gostar de ler, você vai crescer muito com isso. Então, Deus te transformou em livre, você tem a opção de pecar. Agora, qual é o plano de Deus? Põe para nós aí, Tito 2, do 12 e 13. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha qual é o plano de Deus para a tua vida, que você escolha renunciar, amém, às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa, piedosa. Então nós temos a escolha, ou vivemos com tudo que vem à nossa cabeça, ou escolhemos então renunciar a isso. Preste atenção, no mundo, as pessoas vivem segundo os seus padrões. Sabe como é que funciona lá? Eu penso, eu sinto e eu faço, sem me importar com mais nada. Eu sou livre, eu sou dono da minha vida e eu faço dela o que eu quero. Mas a proposta do Evangelho não é essa. Deus tem um padrão celestial para nós. Sim, esse padrão tem limites. Para você viver o padrão de Deus, você vai encontrar limitações. Só que essas limitações não são prisões. Elas são cercas de proteção. É diferente. Imagine uma piscina linda, maravilhosa. Aí alguém vai lá e coloca um cercado de blindex nessa piscina. Para que é aquilo? Para prender quem está na piscina, para nunca mais sair? Não, para impedir com que as pessoas que não sabem nadar entrem e morram afogados. Então, todo limite que Deus colocar na tua vida é para te proteger. Aprenda isso. Mas a vida com Deus é muito sem graça, é cheio de regrinha, é cheio disso, cheio daquilo. Não, gente, não é cheio de regrinha, não. Mas tem proteção. Sabe, eu estava meditando com Deus com a sua nação de Israel, saindo do Egito. Ele pega Moisés e proíbe um monte de coisa. Vocês já viram lá os bichos que Deus proibiu de comer? Um dos bichos que Deus proibiu de comer é a carne de porco. Gente, quem gosta de uma costelinha de porco aqui? Uau, costelinha de porco com mandioca, hein? Nesse tempinho frio. O que vocês não fizeram, gente, para chamar a gente para comer? Então, olha só, uma carninha de porco é tão gostosa, gente. Como é que chama aquele? O lombo, né? O lombo frito, gente. Ai, meu Deus, eu não lanchei, eu estou numa fome.
Será que Deus falou assim, ó, foi o diabo que criou o porco? Vocês não vão comer o porco porque ele é diabólico, foi isso? Não. Sabe por que Deus proíbe a carne de porco? Porque no contexto em que o porco sempre foi criado, é uma carne que tem muito mais tendência para contaminação. Então, quando Deus fala para Israel, não comam a carne de porco, por exemplo, é para zelar da saúde de Israel. Não é para privar eles ou para dizer que o porco é do diabo. Então, tudo que Deus disser para você que você não pode fazer, que Ele aconselha você não fazer, não é para a tua vida ficar sem graça, não. É para você ter uma vida maravilhosa, uma vida longa, uma vida experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então aceite isso, amém? Tudo que Deus colocar como limite para a tua vida é para te proteger. Cutuca quem está do lado e diga assim, entenda isso, querido. Então, olha para mim, nem tudo que você sentir você vai fazer. Por quê? Porque você se preocupa em viver como Deus projetou para que você vivesse. Olha só. Pastor, eu senti vontade. Por exemplo, você namora e tem um desejo de ter uma vida sexual ativa com a sua namorada, mas você sabe que no padrão de Deus não é esse. Amém? A sexualidade segura e protegida para ambos é dentro do casamento. Esse é o padrão divino. É relação sexual dentro do casamento. Mas você está namorando e está com vontade de ter. Mas é a tua vontade, mas você renuncia a esse desejo para viver o melhor. Amém? Então é assim que funciona. A gente não é porque a gente tem vontade que a gente vai fazer. Se isso não é compatível com o que Deus quer para mim, eu abro mão desse desejo. Da mesma forma o homem, ele sente atração por um outro homem. Um desejo homossexual. E isso está nele, né? Parece que está intrínseco ali. É um sentimento, é um desejo, mas não é porque você sente que você vai realizar. Pastor, se eu estou sentindo é porque é algo que deve ser feito. Queridos, vamos ponderar nessa noite? Se tudo que a gente sentir vontade a gente fizer, meu Deus, onde nós vamos chegar? Então não é porque você tem um sentimento que isso se torna legítimo. Se ele vai ferir o plano de Deus para a tua vida, você precisa abrir mão. Pastor, mas é uma luta, porque eu com essa namorada, meu Deus do céu, não aguento nem ver ela, então larga. O que você achou que eu ia falar, né? Ou então casa. Você está enrolando a bichinha, rapaz. Ei, se eu fosse você, filha, eu dava um prazo para ele. Jeová está falando aqui, gente. Dá um prazo para esse camarada, amém? E outra, faz uma coisa, falou, vamos fazer o seguinte, não vamos mais conversar sobre sexo até a gente ver um anelzinho aqui na mão esquerda, ou irmos no cartório, porque é segurança, amém? Pastor, mas nós já namoramos, nós já temos uma vida sexual ativa há tanto tempo e tal, o que nós somos? Vocês já são uma só carne. Sabe a pergunta que a pessoa fez? O que torna um homem ou uma mulher uma só carne não é o casamento no civil, não é o casamento diante do padre ou do pastor, é o sexo. Então, se você vive com relação sexual com a tua namorada, vocês já são uma só carne. Então, casa logo, criatura. Vai lá no cartório, assina tudo direitinho e tal. Vive, sabe, assume. Morem juntos vocês. Pastor, não, mas eu não estou pronto para isso não. Ei, quem não está pronto para casar, não está pronto para fazer sexo. Sexo não é coisa de criança. Sexo não é para meninos. Sexo é coisa para quem já tem condição de assumir uma vida de responsabilidade. Então esse é o padrão do céu. Pastor, mas eu tenho um desejo homossexual muito forte, eu acho que isso Deus até entende, queridos, Deus vai sempre nos levar a renunciarmos os nossos desejos. E nós vamos viver a vontade dEle, que é boa, diga, boa, agradável e perfeita. Mas para acontecer isso, a gente tem que renovar a mente. Bate assim, e diga, renovar a mente. Meu Deus, pastor, eu tenho tanto pensamento ruim, eu tenho tanta coisa podre que passa na minha cabeça. Ei, seja bem-vindo a esse mundo, ele é assim. Mas nós lutamos contra isso, gente. Amém ou não? Vocês não, né? Tá. Mas eu luto contra isso. E eu tenho certeza que você também. Deus estabeleceu um padrão perfeito. Diga, o padrão de Deus é perfeito. Então, qual é o padrão de Deus? Marcos 10:6, tem aí? Olha lá, Marcos 10:6. Disse Jesus, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Diga, Deus fez homem e mulher. E pronto.
Ó, chegou o dado aqui, uau, gente, R$ 2.909. Vamos aplaudir aí, gente. Uau. Falta só então 2.909, 2 e pouquinho, amém? A gente completa isso durante a semana. Se você não pôde fazer hoje, procura a secretaria lá, a Eliane no final, o balcão de informações. Tem a conta também no final, a gente vai pôr. A gente conseguiu já abrir a conta da nossa comunidade, amém? Uma bênção. Só tem que colocar o CNPJ aí depois, Elvis, para o pessoal que quiser fazer transferência, por favor. Vamos lá. Então Deus criou 2 gêneros, masculino e feminino, ok? Contudo, o pecado, a humanidade se desviou do propósito original. Olha só o que Pedro vai dizer aí, desde lá daquele tempo. 2 de Pedro 3:3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Olhe para mim. Pedro já profetizou que nesses últimos dias, que são esses que estamos vivendo, iriam surgir pessoas que iam escarnecer, zombar, porque resolveram seguir suas paixões. Gente, vamos falar a verdade, se cada um aqui decidisse fazer tudo que vem na tua cabeça, isso aqui ia virar Sodoma e Gomorra, a gente ia dar aula para eles. Verdade. Não dá para andar segundo vem aqui, gente, porque senão vira bagunça. A gente tem que seguir um padrão do céu. Ah, pastor, mas tem tanta gente fazendo, tem tanta gente concordando, mas Deus não vai mudar. Então Deus enviou Jesus e a sua palavra para promover o quê? A redenção da humanidade. Amém? Após a queda do homem no pecado. Agora olha o que Paulo disse aqui em Gálatas 5:24. Meu Deus, esse texto é fortíssimo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Meu Deus, você precisa gravar esse texto. Vamos ler junto no 3? Vamos lá? 3. Meu Deus, Paulo está ensinando que se eu pertenço a Cristo, eu não vivo segundo as minhas paixões e os meus desejos. O fato de você sentir algo não torna isso legítimo, você precisa sacrificar, crucificar. Gente, olha para mim, Deus ama toda a criação, todas as criaturas, e sobretudo Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele fez com um propósito. Como você vai achar isso de forma linda no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Mas olha só, existe um padrão de gênero estabelecido por Deus. Sabe, o eterno Criador, em sua escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia diz que Ele fez homem e mulher. E Ele deu ao homem e à mulher a sexualidade que deve ser praticada no casamento monogâmico. Sabe, então você está com a tua mulher e a mulher está com o homem, e vocês têm a prática da sexualidade dentro daquele contexto. Agora o hedonismo entra no mundo com o pecado e por meio da lascívia, luxúria e fornicação, depois eu explico melhor esses termos, e consequentemente o ser humano se desconfigurou. Olha, o que a gente vai fazendo por causa do pecado? A gente vai coisificando. O Neil que usa essa expressão, Neil Barreto. Você vai coisificando, você vai virando uma coisa. Quando você vê, você está totalmente desfigurado do propósito original de Deus. Parece que virou um bicho. Você já viu como é que é um homem tarado, um homem maluco, sem a presença de Deus? Ele parece um caçador, assim, ele anda na rua, chega babando. Uma mulher também da mesma forma. Ou alguém que está com um desvio na área sexual, totalmente descontrolado. Sabe, a pessoa vai, e isso nunca é suprido. Sabe, isso nunca é saciado. Então, queridos, precisamos crucificar, amém? Essa é a realidade, sabe, esse desejo do homem ser livre, eu faço o que eu quero, esse não é o padrão do céu na terra. Nós precisamos viver esse padrão do céu. Olha só, Romanos 1:26, o que Paulo vai dizer aqui? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Tem pastor que prega isso aqui, falando, por exemplo, na parte sobre sexo anal, sobre sexo oral, e falou, ó, mulheres, Paulo está dizendo aqui que as mulheres lá de Roma deixaram as práticas. Não, queridos, não é sobre isso que Paulo está dizendo, tá? Esse contexto aqui está falando sobre a prática homossexual. Porque depois, no verso seguinte, Paulo vai dizer que os homens também deixaram de se relacionar com mulheres, sexualmente falando, e passaram a se relacionar com homens. Então ele faz o link que tanto homens e mulheres lá de Roma
haviam escolhido essa prática homossexual. Então esse é o contexto. E Levíticos 18, 22, no tempo da lei, vai dizer: não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é repugnante. Sabe, por isso hoje nós vivemos valores tão invertidos e padrões sexuais pervertidos. Romanos 1, 25, Paulo diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, gente, não é porque a nossa geração, a nossa era está vivendo essa libertinagem de que tudo pode, que nós vamos achar que Deus vai concordar com isso. Nós trouxemos uma lista aqui de gêneros que surgiram, e você vai ver, essa lista é muito mais extensa, só que nós pegamos só 12 pontos. Olha só, existem os homens, tem homo sapiens e mulheres sapiens, né, gente? Tem hora que me dá uma saudade daqueles discursos, pelo menos a gente ria. Homens heterossexuais. São homens que se sentem adequados com o corpo masculino e nutrem desejo de união afetiva e sexual só com mulheres. Esses dois primeiros é o padrão que Deus criou, tá? Mulheres heterossexuais são mulheres que se sentem adequadas com o corpo feminino e nutrem desejo de união afetiva e sexual só com homens. Agora nós temos também os homens homossexuais, homens que se sentem adequados ou não com o corpo masculino, mas sentem atração sexual e desejo de união somente com outros homens. E mulheres lésbicas, mulheres que se sentem adequadas ou não com o corpo feminino, mas desejam vincular-se afetiva e sexualmente a outra mulher e não a um homem. Temos também homens bissexuais, homens que se sentem adequados com o corpo masculino, mas sentem atração sexual tanto por mulheres quanto por homens. Mulheres bissexuais, mulheres que se sentem adequadas com o corpo feminino, mas sentem atração sexual tanto por homens quanto por mulheres. Temos o travesti masculino, homem que nasce macho e, ao lado da identidade de gênero masculino, sente-se também feminino. Sente-se ao mesmo tempo homem e mulher. Geralmente busca um homem heterossexual para se relacionar. Não deseja eliminar seu órgão sexual masculino. Ocasionalmente pode se relacionar com uma mulher. E temos o travesti feminino, mulher que nasce fêmea, mas se comporta como homem, aceita sua condição biológica feminina e nem pensa em mudar de sexo. Sente-se como quase homem, internamente é mulher e homem ao mesmo tempo. Temos o transexual masculino, homem externamente com genitália e órgãos sexuais masculinos, não apresenta nenhuma anomalia glandular, mas psicologicamente é uma mulher. Nasce bebê macho, mas desde pequeno se sente inadequado com os órgãos sexuais masculinos e os considera uma anomalia. Atualmente, muitos transexuais buscam programas de mudança cirúrgica de sexo. Para isso, a pessoa submete-se previamente a laudos de várias especialidades médicas, bem como psicoterapia, antes e depois da cirurgia. E tem o transexual feminino, mulher externamente, que desde pequena se sente um homem, não se identifica com a genitália e externa feminina e deseja ter órgãos masculinos. A intervenção cirúrgica para mudança de sexo, nesse caso, já é possível em alguns países. E temos o hermafrodita, alguém que nasce com anormalidade nos órgãos sexuais internos e principalmente nos externos. É o caso de meninos sem bolsa escrotal e com pênis muito reduzido, e meninas com útero atrofiado e clitóris anormal. Há também meninos sem testículos e com orifício abaixo da região do pênis. Segundo pesquisas, existem casos mais raros, cerca de 500 no mundo na atualidade, e temos o metrosexual. A metrosexualidade ou metrosexual é um termo originado nos finais dos anos 90, pela junção das duas palavras metropolitano e sexual, sendo uma gíria para o homem urbano excessivamente preocupado com sua estética e aparência, e com isso gastando grande parte do seu tempo e dinheiro em cosméticos, acessórios, roupas, e tem suas condutas pautadas pela moda e as tendências de cada estação. Eu trouxe 12, mas essa lista passa dos 30 atualmente. Ai, pastor, que absurdo que você leu aí, como esse mundo está perdido. Olhe para mim. Temos que lembrar que, embora as pessoas façam suas escolhas e pensem diferentes, o amor é para todos. Essa é a regra maior. Deixa eu te ensinar algo como pastor. Se nem Deus,
que é o Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos, obriga essas pessoas a serem como Ele é ou como Ele quer, quem sou eu e você para fazer isso? Nós vivemos um tempo no nosso Brasil, isso foi num passado não tão longe, em que eu via pastores irem para redes sociais e para canais de televisão para atacar a comunidade LGBT com brigas, sabe, gastando milhões de reais, pagando programas de televisão, dinheiro de dízimo e de oferta, para ir para canais de comunicação, para estabelecer briga com enfim, entidades com ideologias diferentes. Queridos, ódio, sabe, eu via ódio na cara até de parlamentares, de deputados, de líderes religiosos. Meu Deus, aonde Deus está nisso? Deus não está nisso. Sabe, a Bíblia vai contar uma história de um rapaz que disse não para Jesus. Você conhece? Um jovem rico. Jesus chegou e chamou ele para ser seu discípulo. Só que ele tinha uma condição, ele tinha que vender tudo que ele tinha, ele era muito rico e dar para os pobres. Sabe o que aquele rapaz disse para Jesus? Não, eu não vou te seguir. Só que note, a Bíblia diz que antes de esse jovem dizer não para Jesus, tem um ponto lá que diz que Jesus o amou. Responde para mim, Jesus sabia que aquele homem ia dizer não para ele, sim ou não? Claro que sabia, e mesmo assim ele o amou. Por que eu e você vamos ter raiva e ódio porque tem escolhas diferentes da nossa? Isso não combina. Teve uma pessoa que me perguntou: pastor, como é que eu faço? Se eu tenho uma pessoa que tem opção sexual na minha família, o que eu faço? Ame essa pessoa. Ame, você não vai concordar com ela, você sabe, isso é antibíblico, isso não tem a aprovação de Deus, isso vai gerar mal para a vida dela, mas você não vai deixar de amá-la. Você não vai deixar de viver, de expressar o amor de Jesus para essa pessoa, viver em amor, porque esse é o papel da igreja. A gente não muda ninguém, a gente não obriga ninguém a fazer nada, porque nem Deus faz isso. Deus, Ele bate na porta do coração, sabe a canção do carpinteiro? É o carpinteiro batendo a porta, mas eu e você que temos a decisão de abrir ou não. Ei, anote essa frase: transformação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Ninguém pode arrombar o coração de ninguém para mudar. Então o que a gente faz? A gente ama as pessoas. E a gente diz: pastor, mas é tanta bagunça, queridos. 1 João 4,11 diz: amados, vimos que Deus assim nos amou, então nós também devemos amar uns aos outros. Ame, respeite, proteja, trate todos de igual modo, ore, ensine a palavra, amém? E diga não à violência. Nós não podemos aceitar isso, essa guerra que está se levantando contra ideologias. Meu Deus, isso não é o caminho, Jesus não veio aqui para fazer nada disso. Então nós precisamos sim ter a nossa postura. Olha, eu respeito, eu te amo, eu não vou querer a sua morte por isso. Sabe, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: pastor, por que quando está naquela marcha gay lá em São Paulo, com mais de 2 milhões, Deus não manda um raio e mata aquilo tudo? Meu Deus! João já teve uma proposta dessa no Antigo Testamento, nos Evangelhos, e Jesus falou: onde você vai, rapaz? Que igreja é essa? Que quer matar aqueles que pensam diferente de nós? Ei, você que tem raiva, pastor, para mim, toda pessoa comete pecado, e assim, é engraçado que nós estipulamos uma escala de pecados, né? E parece que os pecados sexuais são piores do que os outros. Por exemplo, pastor, para mim todo estuprador tinha que morrer. Para mim toda pessoa que faz isso, isso ou aquilo tinha que morrer. Para mim todo homossexual tinha que morrer. Para mim, sabe? E, meu Deus, se nós formos falar para Deus que Ele tem que matar todas as pessoas que cometem algo que o desagrada, meu Deus, seja bem-vindo à fila dos que vão morrer. E eu sou um dos que já está nessa fila, se for para acontecer assim. E por que você acha que esse monstrinho que tem dentro de você é menos pior do que o que tem dentro de outro? O teu preconceito e o teu ódio vai gerar o que na vida do próximo? Nada, só destruição. Então ame pessoas. Mas eles têm escolhas diferentes. Ame, amém? Aqui nós vamos entender, anota esse texto, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, para você ler em casa. A gente não vai projetar não, para ganhar tempo. Mas aqui vai falar Paulo sobre a regra maior, que é a mordomia do corpo. Bate no peito e diga: eu sou templo do Espírito Santo. Então anote aí, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Preste atenção. Você está cuidando de algo que não é teu. Sabe, cuidar do corpo nosso é cuidar da casa de Deus.
A pastora Rosana foi fazer uma consulta e ela descobriu que tinha uma complicação lá, e a médica falou, ó, você tem um problema aí que aos olhos da medicina não tem cura, e o tratamento são algumas vitaminas e exercício físico. Você vai ter que fazer o resto da vida. Doutor, mas cura? Não, não cura. A doutora só não sabe alguns outros detalhes que a gente sabe, mas tudo bem, ela está no papel dela, e ela disse que não tem cura. E aí a Rosana falou, mas então eu posso fazer caminhada e correr? Não, não, é exercício físico de forte impacto. Academia, é pegar peso. E ela chegou em casa, contou para mim, eu falei, bom, amor, então vamos fazer isso. Eu não ia deixar ela sozinha, foi companheiro é companheiro, e... sabe, né, do ditado, como é que é? Então, vamos fazer. Contratamos um personal trainer, que é o Murilo, nosso ministro de louvor, que canta aqui. Uau, ele é top, amém? Já está quase sem horário, se você precisar, conversa com ele, né? Mas o Murilo, ele vai lá 2 vezes por semana, e todas as vezes que ele vai lá, eu xingo muito a mãe dele, né? Porque, é bom que ela é minha tia, então está tudo em casa, mas o Murilo judia da gente, e ele faz... Mas aí você começa a se sentir tão bem, por quê? Porque além do teu corpo estar bem, você tem a consciência que você está cuidando da casa de Deus. Ei, você que mora de aluguel, ou você que mora na tua casa própria, você cuida de onde você mora? Claro! Quando estraga o portão, você arruma. Sim ou não? Mesmo que seja 1 ano depois, você arruma. Amém, Tony? Gente, contar as coisas para mim é fria, porque eu vou lembrar na hora da palavra, né? O Tony falou que atrasou porque estava saindo, o portão estragou. Mas tem só 8 meses, ele vai arrumar. Sabe, você homem, quando o mato cresce lá na tua casa, você corta ele, sim ou não? Quando está dando onça já, você corta, né? Dessa altura. Por quê? Porque você está cuidando da casa. E você que mora numa casa de aluguel, por exemplo, você tem que cuidar mais ainda, porque ela não é tua. Então, olhe para mim, o templo do teu Espírito Santo, você tem que cuidar. O templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você tem que cuidar. Então, não funciona essa história de meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque nós estamos cuidando da casa de Deus. Amém? Bate no peito e diga assim, essa aqui é a casa do Pai. Diga, não me pertence, é o templo do Espírito Santo. Então cuida, amém? Pega nessa barriga aí e diga, eu tenho que cuidar melhor da casa. Oh, meu Deus do céu. Amém, gente? Está chegando o fim do ano. Deixa eu falar um negócio sobre o nosso jantar do Réveillon. Gente, esse ano o nosso jantar vai ser feito por um buffet lá da casa. O France Eventos é uma das melhores casas de eventos de Goiânia. E nós vamos ter uma mestre de cozinha que vai estar cuidando de lá para nós. Então, a comida desse ano será diferenciada, amém? Eu sei que ano passado não foi tão legal. Gente, quando nós vamos atrás para contratar, a gente tenta contratar o melhor, tá? Só que é complicado esse negócio, né? Você vai, paga caro, e chega na hora, às vezes dá problema. Mas esse ano, em nome de Jesus, não vai dar nenhum problema. Nós estamos pagando mais caro ainda, amém? Então, você que está preocupado com isso, pode ir, porque vai ser top, tá? Em nome de Jesus. Então, está chegando o fim de ano, e aí você come feito doido, como se não houvesse amanhã, e tal, e vai. Você tem que cuidar do teu corpo, isso é mordomia. Amém? Então, cuida da casa de Deus. Cultua quem está do lado e diga assim, cuida melhor aí, irmão, dessa casa de Deus. Faz uns exercícios, gente. Tem um exercício do agachamento que é facinho de fazer, gente. Quem é fera no agachamento aí? Faz para nós, para a gente ver aí. Faz aí, Murilo, fica de pé, faz aí. Faz aí, fica de pé. Você judia de mim lá, agora fica de pé aí, faz aí. Faz. Não, vem cá, faz aqui em cima. Não, agachamento não, vai fazer a prancha. Aqui. Prancha. Não, eu vou ser bonzinho com ele. Vai fazer a prancha, eu vou marcar o tempo. Eu falei que eu ia descontar. Faz o... Eu vou entrar de férias, vamos ficar 15 dias. Faz a prancha aí. Só, você pode fazer a alta para... isso aqui, Só isso aqui, por exemplo, ele vai ficar aqui. Aí, Levanta mais o quadril, por favor. Ele vai ficar aqui. Não mandei levantar, não. É para abaixar aí.
1 minuto. Gente, você acha que isso aqui não é nada? Hã? Tá tremendo? O que é isso? Hã? Tá bom, pode levantar. Palmas pro Murilo, gente. Exercíciozinho simples que você pode fazer. Amém? Pastor, eu sou mulher, eu fico sem graça de contratar. Nós temos mulheres aqui também que trabalham nessa área. Elisângela está aqui, né? Também é personal, pode procurar ela, amém? Temos outras pessoas. Exercício que você pode fazer em casa, gente. Mas você vai cuidar melhor do teu corpo. Ei, ajuda aí, essa é a casa de Deus, amém? Só que a gente não cuida, aí vai surgindo pecados, né? Porque a gente vai vivendo de uma forma errada. Deixa eu falar rapidinho para vocês alguns pecados aqui. Olha só, isso aqui nunca vai deixar de ser pecado. Isso aqui nunca vai deixar de Deus entender que isso faz mal para nós, você gostando ou não, tá? Mas eu preciso te dizer, pecados: pornografia, prostituição, lascívia, impureza, adultério, aborto, fornicação e homossexualismo. O que é fornicação? É o sexo com penetração ou não, fora do casamento. Então isso tudo, gente, não é porque a nossa sociedade muda, porque as coisas ficam diferentes, que vai deixar de ser pecado, porque Deus sabe que isso é altamente destrutivo. Então esses pecados, eles trazem distorções. Por exemplo, voyeurismo. Que é isso, pastor? Chega em casa e você pesquisa, tá? Exibicionismo, prazer solitário, egoísmo sexual, compulsão sexual e sadomasoquismo. Isso aqui são distorções que são frutos do pecado. E essas distorções viram ou se tornam perversões e até contravenções. Olhe para mim, tem coisas que, além de ser pecado, se tornam crime. Por exemplo, o sadomasoquismo, que é sentir desejo através do sofrimento, é uma distorção, mas não chega a ser um crime, ok? Agora, tem coisas que são perversões e são contravenções. Por exemplo, necrofilia, sexo com mortos; pedofilia, sexo com crianças; zoofilia, sexo com animais; estupro e incesto. Isso, além de ser pecado, é crime. E isso tudo, gente, fruto de seguir as paixões da nossa carne e os nossos desejos, que são sem freio. Amém? Então eu quero rapidamente, eu só vou falar e você anota, porque a gente já falou para casais numa palestra anterior, e vamos falar quarta-feira agora também, mas só para você ter os dados aí, eu vou citando só esses 8 tópicos e a gente vai orar. Caminho para não se enrolar ou desenrolar a sua sexualidade. Primeiro ponto, trate seu corpo com honra. Anote aí Efésios 2:22. Trate seu corpo com honra. Olha o que Efésios diz aí. Aos Efésios diz: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu já falei isso aqui, preste atenção. Você trata o teu corpo com honra porque você está cuidando da casa de Deus. Amém? Segundo ponto, honre o corpo do seu próximo. Marcos 10:19. Sabes os mandamentos? Não defraudarás ninguém. Jovens que são solteiros, que namoram nessa comunidade, por que você não deve praticar relação sexual no contexto do namoro? Porque namoro não é para sempre. Você namora hoje, amanhã você pode terminar. E quando você tem relação sexual com a moça, você está defraudando ela, você está roubando dela algo que não te pertence, ela não é tua esposa. E aí sabe o que acontece? Depois os casais se separam de namorados, e aí fica aquele negócio, sabe? Fulana namorou com ciclano, e quando a gente tem relação sexual com uma pessoa, eu já disse, a gente se torna uma só carne. E aí você vira uma só carne com uma mulher, e aí uma namorada, você larga dela, e vira uma só carne com outra, e vira uma só carne com outra, isso vai virando um emaranhado, vira uma desgraça na sexualidade, e existe transferência. Sabe, a Bíblia vai dizer que aquele que se une à prostituta, se torna um com ela, ou seja, todos os demônios que têm acesso à vida da prostituta, têm acesso a quem se tornou um com ela. Você consegue imaginar quanto isso é sério? Sexualidade é algo muito mais sério do que nós imaginamos. Então namora direitinho, não pratica o sexo não, porque depois, se vocês terminarem, não tem nada um para ficar defraudando o outro, não vai poder dizer nada. Eu sei que hoje é mais difícil. Por exemplo, eu e a Rosana namoramos 4 anos entre namoro e noivado, e nós não caímos
na relação sexual, nós nos casamos virgens pela misericórdia de Deus. Só que sabe o que a gente tinha que fazer, gente? Não podia dar bobeira, não. A gente namorava, às vezes, quando sobrava uma sexta-feira, um sábado tinha culto todos os sábados, mas quando sobrava uma sexta, a gente ficava lá e a hora que o negócio esquentava, ela me colocava para correr, gente. Vai embora, e eu ia embora numa raiva. Você não me ama? Ela fala, é porque eu amo que eu estou te mandando embora. Mas tinha dia que era ela que queria que eu ficasse também. Eu falava, vou embora, tchau. Sabe, mas você não pode dar bobeira. Tem casais de namorado que vê todo dia. Ei, segunda-feira não é dia de você namorar não, filho. Onde você vai nesse barulho? Segunda-feira é dia de trabalho. Vocês deitam naquele sofá e fica de 8 da noite até 2 da manhã e não quer coisar, gente? Como é que faz? Não tem jeito, fica amassando, fica beijando. Chega, fede assim, ó, o canto da boca, de tanto que beija. Como que você não vai cair? Você tem que ser radical. Ei, luta firme contra o teu corpo, senão você não aguenta. E aí, gente, faz até que é fedor de galinha molhada, já viu? De tanto que beija. E depois que casa, não quer beijar mais. Meu Deus do céu. Então, vai, filho. Você tem que ser radical. Respeita o corpo do outro. O 3. Honra o corpo do seu cônjuge. Aqui é para quem é casado. Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Marido, honra o corpo da sua esposa. Mulher, honra o corpo do seu marido. O que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 7:5? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Teve uma pergunta aqui, que a mulher falou, se ela pode, quer ver? Deixa eu achar aqui rapidinho. Enfim, ela perguntou se a mulher pode se privar de ter relação com o marido, amém? Se você não está afim de ter relação mesmo casada, você é obrigada? Irmã, você casou, o teu corpo pertence ao teu marido. E, irmão, você casou, o teu corpo pertence à tua esposa. A mulher não pode virar para o marido e falar assim, eu estou fazendo um jejum de sexo de 6 meses. Você não pode, filha. A Bíblia está falando que isso é errado. Pastor, mas eu preciso de um tempo. Você tem que entrar num acordo com o teu marido. E aí quando você for propor o acordo, você vai querer uma semana, ele vai querer 12 horas de jejum, né? Então vocês precisam achar um denominador comum nisso. Está entendido, gente? Faz um acordo. Não pode. Tem mulher que faz greve, gente. Tem mulher que faz chantagem. Está errado. Você precisa honrar o corpo do seu cônjuge. Amém? Mas tem homem também que, meu Deus, lembra da telecena, de hora em hora? Parece telecena, gente. Falar nisso, né? O Gugu partiu, está com o Senhor. Sabe por que eu lembrei? É telecena, né? Por causa do... Não era ele que fazia, não? Mas assim, muito triste, né, gente? Falando sério agora... É verdade, gente. Vocês estão rindo por quê? É uma pessoa tão querida, né? O Gugu, por muito tempo, ele fez um trabalho tão sadio, né, na TV brasileira. E Deus tem os seus caminhos, né? E ainda mais de ser uma forma tão trágica, né, gente? Imagine como serão os natais para essa família que ficou, morrer colocando enfeites lá. Se lembrar a hora aí, pastor, morre gente toda hora, só porque era conhecido, que era famoso. É um caso que todo mundo conhece, né? Então você pode orar. Você deve orar por todos, na verdade, que passam luto. Mas então, 4º ponto, ande em santidade. Efésios 4:24. Ao revestir-se do novo homem criado por ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, eu sou santo e eu ando como santo, lutando contra o pecado. 5º, obedeça ao padrão divino. Deus tem um padrão, Mateus 19:5, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Para Deus tem homem e tem mulher, e essa é a união. Amém? Não existe casal ou casamento fora desse contexto, nos padrões divinos, não existe. 6º, viva em fidelidade. Provérbios 5, 18 e 19, seja bendita a sua fonte. Salomão está falando aqui do contexto da casa, tá? E ele diz, alegre-se com a esposa da sua juventude,
Gazela amorosa. Olha o que Salomão chama a mulher dele de gazela. Pensa eu chegar para a Rosana e falar, você está uma gazela tão linda hoje. Corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. Aleluia. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Isso é Bíblia, gente. Se achar ruim, está na Bíblia, está escrito aqui. Então, viva em fidelidade. Ei, homem, mulher, você é casado? É a tua esposa que Deus fez, te deu para você viver uma sexualidade saudável. Viva. Pastor, mas eu já errei, eu caí, eu me arrebentei, traí. Ela te perdoou, ele te perdoou. Glória a Deus. Você consertou a tua vida, agora continua vivendo em fidelidade. Sabe, não existe nada melhor do que uma vida segura, uma vida de fidelidade, um honrando o outro. Amém? 7º ponto, seja exclusivo do seu cônjuge. Olha aí, Cantares, né, ou Cânticos 4:12, Salomão disse, você, falou para a mulher dele, é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Essa palavra aqui de Salomão serve para as moças que ainda não são casadas. Sabe, moça, por favor, deixa eu te dar uma palavra pastoral e de pai também. Guarde-se como um jardim fechado. Sabe, quem vai tocar nesse jardim é só o meu marido, que eu vou me casar. Meu Deus, como isso é lindo. Ah, pastor, você está falando então que isso tem a ver com virgindade, quem não é mais virgem não é. Não, isso tem a ver com postura do coração. Amém? Se você já perdeu a tua virgindade, mas você pode ter o teu coração puro e dizer, pai, eu vou me guardar agora para o casamento que o Senhor preparou para mim. Ai, pastor, mas não chega logo, eu estou num desespero, por isso que às vezes que eu ponho umas roupinhas diferentes. Não, filha, lembra domingo passado? Não atrapalha Deus, não. Essas roupinhas diferentes aí só vão atrair os mala. Fica na sua, amém? E a tua esposa também é exclusiva, amém, irmão? Você é exclusivo dela. E 8º, tem a visão aberta e a mente esclarecida. 2 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu te chamo hoje, preste atenção, eleve o nível de comportamento, sua dimensão de vida é outra. Pastor, esse mundo está perdido, está todo mundo vivendo na bagunça, na libertinagem. Eleve o teu padrão. E quando você eleva o teu padrão, você atrai as pessoas que estão ao teu lado junto com você. Talvez você viva numa família, num contexto tão bagunçado na sexualidade, você é luz lá dentro. Amém? Você será luz ali, em nome de Jesus. Então, queridos, sexo não é pecado, jamais. Por isso que falar de sexo na igreja é tão difícil. Toda vez que cabe hoje eu fiquei orando, meu Deus, de manhã, sabe, ainda mais eu que sou uma pessoa tímida. Ah, pastor, o que é isso? Você é tímido? Sou tímido. Sabe, mas é um assunto, é um campo tão minado, e ainda mais nesse tempo de hoje. Mas eu orei e falei, pai, nos dá graça para entendermos que sexo não é pecado, sexualidade não é algo que o diabo criou. Uma vez uma pessoa me disse que o que Adão e Eva fizeram lá no paraíso, pecar, foi fazer sexo. Quando? Tanto é que não era isso, porque Deus, quando criou Adão e Eva, falou assim, ó, multiplicar e encher a terra. Não tinha outro jeito de fazer neném, gente. Não era Adão virar para ela e falar assim, soprava e a barriga dela enchia. Já coisava, lá era o negócio. Então, o pecado não é o sexo, não existe pecado no sexo. Existe naquilo que a gente desvirtua e sai dos caminhos de Deus. Então, vamos viver uma sexualidade sadia, gente? Amém? Ai, pastor, mas é tão difícil para mim. Sabe, no tempo que eu era adolescente, para você ter acesso à pornografia, sabe o que você tinha que fazer? Ir lá na banca e comprar uma revista de mulher nua, Playboy, por exemplo, né? Só que era muito difícil, por quê? Quem ia chegar na banca? Aí topava com o pai lá, com a mãe, topava com o vizinho, né? Eu acho que quem comprava, chegava lá, dá uma Playboy. Quê? Isso aqui. Aí o cara já pegava, já enfiava aqui e saía embora, né? Agora, hoje, basta um toque, está acessível para todo mundo. Então, eu sei que é mais difícil. O que você faz? Não dá bobeira, não. Viu o vídeo lá? Do irmão gêmeo do nosso querido? Você fica até de madrugada, tua esposa está na cama lá, já dormindo, e você está lá, dando bobeira. Aí o diabo lança, fala, lá, ó,
Até Instagram, gente. Só pare de seguir pessoas que ficam postando só sensualidade, porque isso vai despertar. Sabe que isso é pornografia leve? Você fica vendo mulheres que são bonitas. Ah, pastor, mas não está nua, não. Isso é início de pornografia. Isso vai te despertar para ver coisas piores. E aí você fica até de madrugada lá, e quer ver um negócio desgraçado para tirar o sono. Você pode estar morrendo de sono. Você pega o celular e entra em rede social e o sono vai embora. Ah, pastor, mas eu fico sem sono, por isso que eu fico lá. Então quer um remédio? Pega a Bíblia quando você estiver sem sono. Ah, começa a ler a Bíblia, você lê o Salmo 4:8, em paz me deito, e logo pego no sono, pois só... Você não aguenta 2 versículos, já deu sono. Então faz isso, não dá bobeira não, irmão. Eu estou falando isso aqui para os homens com carinho, porque isso é mais difícil para nós. Gente, vamos procurar ter uma sexualidade sadia. Pastor, mas eu tenho tantos desejos, pastor, eu tenho tantos pensamentos podres. Queridos, essa é a nossa natureza pecaminosa. Deus não está aqui hoje para te apedrejar por causa disso não. Ele está te dizendo hoje, foi eu que te trouxe aqui, para você ouvir, que eu tenho uma vida boa, perfeita e agradável para você. Então aceite o que Deus tem. Eu queria orar contigo, você pode ficar de pé. Viva com sabedoria, amém, santidade, bom senso, honra. Sempre mantenha o seu coração aprendendo em Deus. Pastor, é difícil? É. Jesus não disse que seria fácil. Aceite os muros de proteção que Deus coloca sobre a tua vida. Amém? Eu queria te convidar agora para olhar para dentro de si. Sabe, eu gosto de fazer essa reflexão com a minha vida. Quais são os monstros que eu tenho dentro de mim? E talvez se eu contasse alguns monstros desses para vocês, vocês jamais pisariam aqui novamente. Eu tenho coragem de expor diante de vocês, que são a igreja que Deus nos confiou para pastorear, que todos nós enfrentamos lutas terríveis na nossa mente. Isso não vai parar. Isso vai diminuir. Por quê? Porque a gente entra no jejum. Talvez quanto tempo tem você não faz um jejum? Você fica só alimentando a carne. Sabe, por exemplo, você vai para a academia, você fortalece a carne. Você come aquela picanha gorda, você fortalece a carne. E aí Paulo vai dizer que a nossa vida é uma constante luta entre carne e espírito. Quem vai vencer? Quem for mais forte. Então eu não estou dizendo que tem problema você fazer uma academia, ficar com o teu corpo em forma. Eu até disse que isso é bíblico, está cuidando do templo do Espírito Santo. Não tem problema você comer aquela picanha gostosa, abençoada, que o Francinaldo vende lá, uma bênção, amém? Não tem problema. Mas você não pode viver só nisso, sem fazer um jejum, sem ler a palavra, sem orar, porque a tua carne vai te arrebentar. E aí esses pensamentos vão ser cada vez mais fortes. Então hoje Deus está te dando a oportunidade de se entregar para Ele, falar: papai, estou entregando essa mente aqui que às vezes tem tanta porcaria dentro dela, mas eu não aceito isso, pai. E eu lanço isso diante do teu altar, e eu quero te dizer que Jesus está aqui hoje para quebrar correntes, para libertar pessoas que precisam. Feche os teus olhos. Nós vamos diminuir as luzes para que você fique mais à vontade. E eu quero te convidar agora, enquanto cantamos essa canção, que você fale com Jesus, mas faça talvez a tua oração mais sincera. E eu te convido a fazermos essa oração no pensamento. Não precisa erguer a tua voz, porque a intenção não é quem está do teu lado ouvir sobre os teus problemas, sobre talvez as tuas tentações na sexualidade. Fale com Jesus. Fale com aquele que pode mudar a tua história. Tenha coragem de dizer para Ele: Jesus, eu tenho desejo de ter uma vida sexual ativa, mesmo sem ser casado, mas eu quero entregar isso para o Senhor agora, e eu quero dizer que o Senhor pode mudar. Senhor, eu tenho desejos homossexuais. Senhor, eu tenho desejo de trair a minha esposa, de trair o meu marido. Senhor, eu tenho desejo, talvez até mais absurdos. Tenha coragem de dizer isso para Jesus agora, e talvez você já tenha até dito,
Ele pode mudar qualquer história, queridos, Ele pode transformar qualquer situação. E Ele está aqui hoje para agir na tua vida. E nós profetizamos que todas as cadeias cairão por terra, em nome de Jesus, através do poder desse nome. Então faça a tua oração agora, em Deus, em nome de Jesus. Nessa noite, sua glória todos hão de ver, e a Ele se renda a Jesus. Deixa a luz de Jesus entrar nos teus quartos escuros. Por mim, por você, aleluia.
quebrando cadeias, você vai para casa livre, você vai para casa pronta em Deus. Aceite a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus para você. O poder desse nome, todo mal que te aprisionava cai por terra. Faça a tua parte, renove tua mente e ande em santidade, em nome de Jesus. Agora eu queria te convidar como igreja, antes de terminarmos, a nós liberarmos essa palavra sobre a nossa cidade. Você vai estender as suas mãos em várias direções e você vai profetizar que esse estilo de vida de trazer o céu para a terra vai se espalhar por todas as ruas de Goiânia, de Aparecida de Goiânia e de Goiás. E através da minha e da tua vida, sabe, nós não podemos aceitar essa máxima de que o nosso país é um país da depravação sexual. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar que o nosso país é um dos maiores fornecedores de mulheres para prostituição. Não podemos aceitar a realidade que o nosso país é um dos maiores fornecedores de crianças para se tornarem escravas sexuais, e principalmente meninas. Esse quadro tem que mudar, e esse quadro vai mudar quando eu e você formos igreja de verdade, espalhado pelos quatro cantos deste lugar. Se isso te deixa indignado, se isso traz revolta no teu coração, é um chamado de Deus para a tua vida. Para apenas de criticar, para apenas de ficar apontando dados negativos, e trabalhe com todas as suas forças para mudar isso. Então estenda as suas mãos e comece a profetizar santidade, salvação e mudança em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetizamos, Deus, com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Cante, igreja. Com teu poder, bem alto. Com teu poder, cadeia se rompe. Mais alto. Diga. Nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, com teu que Deus te dê uma semana maravilhosa, que Ele te
as suas asas